A questão de número 5 pergunta pra gente quais são os últimos ramos da artéria cerebral posterior. Se é o calcarino, parieto occipital, temporal anterior, temporal posterior, pericaloso posterior. Bom, para isso a gente tem que relembrar quais são os segmentos da artéria cerebral posterior e quais são os últimos ramos do último segmento, né? A gente tem que relembrar também que a artéria cerebral posterior vem da circulação vértebro-basilar, circulação posterior daquele polígono de Willis que a gente falou em outra aula. Então, a artéria vertebral se junta para formar a artéria basilar e a artéria basilar se bifurca a nível do mesencéfalo em as cerebrais posteriores, tanto à direita quanto à esquerda. E, então, falando um pouquinho da cerebral posterior, a gente tem os segmentos P1, P2, P3 e P4 da cerebral posterior. Segmento P1 que vai até, virando aqui para a gente entender um pouquinho melhor, segmento P1 que vai até a comunicante posterior, o segmento P2 que vai até a parte mais dorsal do mesencéfalo, dá a volta no mesencéfalo, P2A anterior na cisterna crural, P2P posterior na cisterna ambiens, e depois que ele passa a parte mais dorsal do mesencéfalo, na região da cisterna quadrigeminal, é o segmento P3. E ele vai até o início da fissura calcarina, do sulco calcarino. E é daí que emitem os seus últimos ramos. Um ramo que vai para o sulco calcarino, que é a artéria calcarina, e um ramo que vai para o sulco parieto occipital, que é a artéria parieto occipital. Então, essas duas artérias, uma que vai para o sulco parieto occipital e uma que vai para o sulco calcarino, então a artéria parieto occipital em 9 aqui e a artéria calcarina em 10 aqui, são os últimos ramos da artéria cerebral posterior, ou seja, o segmento P4 da artéria cerebral posterior. E aqui a gente vê novamente, vem a artéria cerebral posterior se originando aqui no mesencéfalo, na parte mais ventral do mesencéfalo, dando a volta no mesencéfalo no seu segmento P2, segmento P3 indo até o sulco calcarino, e aqui o segmento P4, o sulco calcarino, e no sulco parieto occipital, artéria calcarina e artéria parieto occipital. De novo aqui a gente vê o sulco calcarino, a artéria calcarina e a artéria parieto occipital. No sulco occipital, mais uma vez, nessa imagem também, a artéria parieto occipital e a artéria calcarina, os últimos ramos da artéria cerebral posterior. Aqui é só para a gente ver um pouco diferente uma imagem numa angiografia, onde a basilar se bifurca na artéria cerebral posterior. Aqui nessa região seria onde é o mesencéfalo, onde a cerebral posterior dá a volta no mesencéfalo, indo em direção aos seus últimos ramos, a artéria calcarina e a artéria parieto occipital. E mais uma vez, a parieto occipital aqui atrás, uma visão, um corte lateral dessa angiografia, uma vista lateral da artéria parieto occipital mais superior e a artéria calcarina mais inferior. Então, voltando à nossa questão, quais são os últimos ramos da artéria cerebral posterior? Artéria calcarina e parieto occipital, beleza? Acho que era isso, galera. Falou!